Acende o fogo, põe as panelas para esquentar, que lá vem informação. Nós somos Mônica e Mari, donas de uma empresa de comida saudável, e hoje a gente vai falar sobre um assunto que é como se sentir segura para começar o negócio. Então, geralmente, a primeira coisa quando a gente fala de começar um negócio de comida saudável, a maioria das pessoas pensam, comida saudável já liga com nutrição, nutricionista. E a primeira coisa que eu tenho que falar para vocês, vocês não precisam ser nutricionista para começar um negócio. Aqui tá um exemplo, eu e Mônica, nós não somos nutricionistas e estamos há mais de 4 anos trabalhando no ramo da comida saudável. Então, essa insegurança vocês já não precisam ter mais. Na verdade, a única coisa que vocês precisam saber é como produzir da melhor forma possível essas marmitas. E a gente conversa muito sobre isso. Você não é nutricionista, então você tem que fazer o quê? Você tem que buscar informação, né? E por isso que a gente está aqui toda semana trazendo mais informações para vocês. Exatamente, porque quanto mais informação você tem do produto que você vende, melhor você vai ficando, né? Então, porque comida saudável, eu tenho que ter uma nutricionista passando toda a alimentação. Não é dessa forma. Quando a gente vai falando aqui no canal, a gente vai explicando passo a passo de como é. Nós não somos nutricionistas, mas fazemos, e a importância da gente é muito grande, né, Mari? Sim, porque assim, às vezes a gente não é nutricionista, mas a gente acaba trabalhando em paralelo com essas nutricionistas. Isso também, gente, com o tempo, vocês também vão tendo mais experiência, né, com a comida saudável. Não que vocês vão fazer o trabalho da nutricionista, não, mas vocês vão tendo mais noção para trabalhar com esse tipo de comida e cada vez deixando mais saudável, cada vez deixando a sua combinação, cada vez uma combinação melhor, né? Aprender como fazer as combinações, isso vem com o tempo e com a informação. E muita gente nos pergunta, meninas, quando eu começo, o que eu preciso para eu começar? Na verdade, a gente sempre responde, vocês só precisam aprender a começar do jeito certo. O jeito certo, esse início, ele logicamente, muita novidade, né? E muitas dúvidas. Então, assim, esse início, para vocês aclararem um pouquinho a mente, primeiro, não desista no primeiro, né? Na primeira dificuldade. Na primeira dificuldade. Não é dessa forma, né? A gente sempre brinca aqui, vai ter uma pedra, a gente tira a pedra, pula a pedra, joga pedra, usa como um degrauzinho. Assim, então, e o jeito certo que a gente fala, que às vezes você não tem grana para começar, a gente começou na cozinha da nossa casa. Então, tem um jeito certo para começar? Tem. Não faça dívidas, não precisa fazer dívidas para começar um negócio, né? Começa na cozinha da sua casa, com a estrutura que você tem, e pouco a pouco você vai ver como a gente cresceu e você vai compreendendo que dá para crescer, né? Que isso é uma verdade, né? Então, acho que o jeito certo primeiro é você entender que você não precisa fazer dívida para começar, pode sim começar na cozinha da sua casa, com a estrutura que você tem. Se você segue a gente, vê os vídeos, cada hora a gente fala um pouquinho de como faz, dos erros, para você não cometer os mesmos erros, e a gente vai falando aqui. A gente ia falar também desse medo que a pessoa tem, né? Dessa insegurança desse cliente. Como que esse cliente chega? Como esse cliente... Muita gente é assim, a insegurança do não vender. Esse cliente existe. Eu não vou vender. Primeiramente, é a insegurança de não ter o cliente. E depois a insegurança, será que eu vou agradar? Gente, algumas inseguranças que tem, mas vamos lá para a insegurança do cliente, né? Será que eu vou vender? E se eu tenho esse cliente, como que eu vou vender para ele? Como ele é? Né? Mônica vai explicar um pouquinho. Porque a gente sempre acha que primeiro, quando fala de comida saudável e quando você vai falar para alguém que você vai empreender com comida saudável, a pessoa já faz assim. Aí a gente vai sempre usar esses budinhos aqui, ó. A pessoa já faz assim. Comida saudável, tipo assim, quem quer comer, né? Quem quer comer comida saudável? Quer dizer, então, tipo, não escuta, porque o crescimento da comida saudável, ele tá gigantesco e é mundial. Então, assim, primeiro você não escuta essa pessoa que vai te dizer
que esse cliente não existe, que a comida saudável não vende, né? Então, primeiro, ó, né, Mari? Não escuta, primeiro não. você já não escuta. Escuta a gente aqui, escuta. Você tem que se juntar com pessoas que pensam da mesma forma que você, que entende que pra gente crescer, a gente tem que empreender, né? Porque como é que você cresce, às vezes, sei lá, você tem um emprego mediano e tipo, como é que você vai crescer, né? Você vai chegar até que cargo? Então, o seu salário, você sabe que você só vai, se você crescer um pouquinho, você só pode chegar até aqui. E é no empreendedorismo que você vai entender o quê? Tem esse do emprego mediano aí, né, que não tem pra onde mais ou menos correr, porque talvez não tem pra onde ir, não tem pra onde ir E mesmo. tem também aquela pessoa que está em casa, não tem, assim, uma visão do que pode fazer, do que quer fazer. E às vezes, gente, a solução está dentro da sua casa, sem investimento, sem muita coisa. Com o que você tem, você consegue dar esse passo. Então, ó, quando você se decidir que você realmente quer empreender e alguém falar, não vai, porque talvez não é esse ramo não é para você, ou você achar que você não é, falar que você não é capaz, aí você não escuta, ó. Exato. O dia do não escutar. Porque a gente sempre fala que o empreender é o que te dá a maior possibilidade de crescimento, porque o crescimento é você que faz. Você que vai correr atrás dele para saber até onde você quer chegar. Se você quiser chegar, né, até aqui, você vai chegar só até aqui. Se você quiser dar 2 passos à frente, você que vai dar 2 passos à frente. Porque a gente tem muita crença, né? As crenças é a gente que coloca na gente mesmo, a gente mesmo coloca na gente as crenças limitantes, ou seja, a gente nunca sempre a gente acha que a gente é capaz o suficiente para fazer, a gente acha que é suficientemente capaz de crescer ou de conseguir, às vezes a gente não vê. Mas às vezes você começando, né, você vai seguindo aí o passo a passo, toda semana a gente vem com informação para vocês do que talvez vocês possam fazer de diferente, até para não ter concorrência, você sempre vai ter. Mas se você fizer alguma coisa de alguma outra maneira, gente, vocês desviam aí o caminho e se torna uma profissional diferente das outras pessoas. Exato. E comece sempre, como a gente diz aqui, comece pela sua rua, né? Depois você vai ocupar a sua quadra, você vai ocupar a sua cidade, você vai ver que você pode crescer, né? Então assim, eu vou tipo de imediato ser grande. Não, mas você vai ver que você vai crescer pouco a pouco e sempre buscando informação para entender que isso é possível. E esse cliente que tem medo, esse cliente existe e tal. A primeira coisa que você tem que entender é que o cliente da comida saudável, ele existe. Em primeiro lugar, ele existe. E ele é uma mudança que o cliente fez na cabeça dele. Isso é, ele decidiu começar uma mudança na vida dele. Então, no momento que esse cliente ele toma a decisão, enxerga que a comida saudável vai ser, né, o aliado dele contra doenças, contra a obesidade, para ele ter uma melhora, uma qualidade de vida melhor, uma qualidade de saúde, né? Ele começa a entender que ele vai ter que buscar na alimentação, porque onde você busca, de qual outra forma você busca? Ou é na alimentação, porque acho que não tem outra. Porque se você toma remédio, é aquele efeito daquele momento. É momentâneo, né? O remédio, ele na verdade vai te dar uma solução a curto prazo. Enquanto você toma, você tá bem. Quando você deixa, se você não for buscar realmente a raiz ou outras soluções, que no caso seria a comida, que seriam soluções para um longo prazo, gente, muda a vida de muita gente. Então muda a vida. Então no momento que seu cliente entendeu isso. Então você não tem que ficar com medo, porque o seu cliente, ele tá em busca disso. Quando ele chega até você, e a gente aqui mostra, né, alguns vídeos que vocês vão vendo, a gente mostra onde estão esses clientes, como eles chegam, como é que você faz que eles enxerguem você como uma pessoa que produz uma alimentação saudável. Esse cliente já sabe o que você faz, né? Ele já sabe o que você produz. Então você, na verdade, é a aliada dele para ele seguir. Porque é muito complicado nos dias de hoje você manter uma alimentação saudável com o tanto de porcaria que tem para você consumir
na rua. Então, esse cliente, quando ele faz a mudança de vida, quando ele toma a atitude, mudei de vida, ele começa a entender que ele vai ter que ir às vezes com um farnelzinho, né, com a marmitinha dele pra lá, pra cá, com os kits dele. E você vai, na verdade, ajudar ele a incorporar esses novos hábitos, né? Que pra partir daquele dia, ele já sabe o que você produz, ele já sabe o que você pode entregar para ele. E também a gente vai falar aqui como você pode fazer para ele, para você ter esse cliente por a vida útil dele. Na verdade, você vai ter ele por mais tempo com você. O que a gente sempre fala aqui, a vida desse cliente, a vida útil desse cliente tem que ser enorme com você, tá? Então, dessa forma que a MM Gastronomia fez com que clientes que começaram com a gente lá atrás, né, há 4 anos, a gente tem mais de 4 anos, e estão com a gente até hoje. Porque a gente fez uma estrutura desse cliente não enjoar, ele quer comer sano, saudável, ele quer comer saudável, e a gente tá ali para auxiliar ele. Então, essa vida útil desse cliente fica enorme com você. Exatamente. Então, assim, a gente não pode também querer dar uma comida, um kit básico. A gente sempre fala, você não pode vender o básico para ele. Não, você tem que ter opções, você tem que ter variedade, você tem que ter o que oferecer para ele. Ele quer comprar, ele já tá consciente que ele vai ter esse novo hábito e ele precisa de você, que você auxilie ele naquele dia, naquela semana ou até mesmo naquele mês, tá? Exato. Que esse é o intuito de você fazer esse cliente não por um dia, e sim por uma semana, 15 dias, um mês ou, como a gente, mais de 4 anos. Exato, porque ele vai, a gente fala, é lógico que no final de semana ele come, é normal. E né? acho que até é saudável. Exatamente. Né? Pra ele começar a outra semana, não, já tive o meu dia, já comi o que eu tinha talvez vontade, não, volto pra minha rotina. Porque a mudança vem da mente dele. E aí, por isso que a gente falou lá no início, você não precisa ser nutricionista para fazer a comida saudável. Você tem que só se encher de informação para você não cometer erros com esse cliente que quer comer saudável, né? E aí você vai entender que você não vai entregar comida saudável por comida saudável, aquela comida por comida. Não, ela tem uma elaboração com mais carinho, né, Mari? Uma elaboração muito mais saudável, porque, gente, a gente sempre bate na mesma tecla aqui. Não é só você escolher os ingredientes de qualidade e a preparação, a elaboração ser de qualquer maneira, tá? Isso também não acontece com a gente. A gente ensina que você também tem uma entrega na hora do preparo, desde a hora de escolher os produtos que a gente vai fazer, na hora da montagem e na hora da entrega. Tudo isso, gente, é isso que eu tava falando. Não é uma comida por comida, não. É todo um preparo, é toda uma dedicação para você entregar isso pro seu cliente. Você tá colocando ali, a gente fala que a gente cozinha com carinho, né? A gente não faz por fazer, né? A gente não, quando tá ali, a gente fala que a gente tá rindo, a gente tá ali batendo papo, a gente tá conversando, sabe, trocando, sabe, todo mundo tem, né, cada uma tem sua vida, cada um tem seus problemas, mas ali quando a gente tá ali, naquela preparação daquela comida, a gente realmente faz com carinho. Então, assim, é uma das dicas também que a gente dá. Tipo, faça com carinho, porque vai fazer total diferença. A gente trabalha leve. Exato. Você, quando você faz com carinho, você faz com leveza. É lógico que você tá visando o lucro. Isso não tem nada de mal, nada de ruim. Todo mundo quer crescer, né? Mas como é importante você fazer alguma coisa com carinho, porque se torna uma consequência. O seu crescimento vai ser uma consequência porque você está buscando, você está entregando para o seu cliente está reconhece isso, ao entregar, quando você entrega aí um bom dia, uma boa tarde que você dá, tudo está envolvido em um carinho que a pessoa percebe. É exatamente isso que eu ia falar. Quando você começa a perceber, né? Claro, todo mundo começa a trabalhar porque quer ganhar, porque quer ter uma profissão, quer ter um salário, isso é normal. Mas agora, quando você começa a ver o que você entrega, a diferença que tá fazendo na vida do outro,
Gente, o dinheiro depois é só uma consequência. Ali a entrega da comida, do que você prepara, o reconhecimento do outro, né, para você. Gente, isso é muito bom. Isso, na verdade, é transformador para mim, pelo menos, que não tinha né, uma dor minha também, era que eu nunca tinha sido empreendedora. Então, assim, eu tinha um medo, se eu não vender, como que eu vou vender, as inseguranças do começo. Vai dar certo, vai dar certo, não vai dar. Eu tive todas essas dores, assim, ela teve outras, eu tive algumas, ela outras, mas assim, a gente bem sabe quais são as inseguranças do começo, a gente sabe quais são os medos de começar, mas assim, eu digo hoje que começar. Vocês têm que começar. Mas você lembra uma coisa que a gente tinha, e não é porque a gente tá em outro país, não. Era uma coisa, porque isso também acontece em qualquer lugar, mas a gente era reconhecida pela simpatia e pela qualquer coisa. Se a gente enxergasse algum problema que poderia ter acontecido, a gente já era, sabe, tipo assim, uma troca que a gente pode ter feito errada, né, tipo, entregou as comidas de um para o outro, né, acontece, e aí a gente, no meio do caminho, caramba, entregamos errado e tal, e aí depois o que você faz? Aí você faz coisas para não cometer esse erro que é um erro bobo, mas que pode causar ali um constrangimento, assim, de você ter que ligar pro cliente, falar que, né, tipo, troquei a sua comida e tal. Então, a gente resolvia antes dele ligar pra gente. A gente entendia o que tinha acontecido. Antes dele ligar pra falar, tipo, mandar mensagem e falar, tipo assim, tem um erro, essa comida não é minha. A gente já ligava e a gente se adiantava, né? E a gente recebeu até um reconhecimento. Nossa, qualquer coisa que aconteça, vocês se adiantam o problema chamada. não chega a ser um problema. Eles falavam, o problema não chega a ser um problema, porque não dá nem tempo da gente nem abriu, nem às vezes a gente recebeu, nem conferiu, e a gente mesmo se dá conta dessa troca, né? Um pedido de uma pessoa vai para outra pessoa, e a gente ligava e falava, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, num tempo muito rápido, e reconheceu o erro. E a gente sempre falava, até em relação a quando se comete um erro, você faz assim, de imediato, você fala, não, pode ficar com essa comida e a gente vai levar outra pra você, né? A gente não recolhia a comida, não, a gente ali a gente entregava novamente pra o cliente sempre ficar satisfeito. Tipo, eu vou passar e vou recolher. Não tem que recolher aquela comida que você já deixou. É uma perda pra você. Que às vezes não vale a pena você, tipo, né? Tipo, pegou a comida aqui, tipo, né? Que mesquinharia e tal, né? Não tem problema nenhum. A gente passa aí e deixa outra. E às vezes quando era um pedido por outro, por exemplo, a gente entregou pra esse ao contrário, teria que fazer a destroca, a gente sempre levava um doce, a gente sempre levava alguma coisa em troca ali, para não ficar tão chato, talvez, né? Para não ficar assim, quando era uma comida a mais ou a menos, a gente sempre deixava esse pedido lá. Falava, não tem problema, mandamos errado, vai ficar pelo errado. Agora, quando era troca de 2 clientes que a gente tinha que fazer ali ao mesmo tempo, a gente sempre tinha um bolo, a gente sempre tinha um doce, a gente sempre tinha um pedido de desculpa, a gente sempre falava. Por mais que a gente deixasse a comida para o cliente, a gente, na semana seguinte, a gente pedia desculpa com um docinho, não sei o quê. Então, quer dizer, ele nem percebia, quer dizer, a gente errou, aí a gente consertou, ele já nem lembrava que a gente tinha errado, mas a gente vai e deixava ali só um agrado, um mimo, para ele saber que a gente tá sempre ligada nas coisas que podem acontecer. E isso é muito reconhecido, viu, gente? Isso Exato. é muito reconhecido pelo cliente. Ele sempre vai lembrar de você pelo seu bom atendimento. Ele sempre vai lembrar para você por você ter, antes dele mesmo ter resolvido um problema que nem era um problema. Exato. Isso vem fazendo parte aí de todo um bom atendimento, uma boa atenção ao cliente, uma boa relação. Que você faz, é isso que torna a sua estrutura para você ir crescendo, né? Você entende que o seu crescimento ele veio de pequenos atos lá no início. Então, como é importante você entender que coisas acontecem no meio do caminho. Sim. Mas que a melhor forma de você resolver
faz com que seu cliente ele tenha também esse carinho por você. E que se pode acontecer uma coisa ou grave ou não, ele vai falar, não, mas elas sempre estão atentas, elas sempre... A solução, A ele gente já sabe que tem uma solução Exato. antes mesmo deles verem um problema que às vezes nem é um problema, gente. É porque, gente, eu sou... Ela vê como problema enorme. eu que sim, se eu errar, acabou o mundo, né? A Mari, tipo assim, ela é mais assim, tipo, vamos pegar, vamos ligar e tal. Eu, assim, eu sou Ela mais dramática, eu sofre. sofro. Ela Como sofre. eu sofro. Eu prefiro já ligar, eu já prefiro já resolver. Ela fica com medo. Ai, meu Deus, não tem problema. Gente, erros acontecem, não tem problema. O ideal é que os erros acontecem e você já tá ali pronto para solucionar da melhor maneira possível. E não cometer de novo, lógico, claro, né? Mas acontece, não adianta falar, não acontece, né? Aí não acontece erro. É claro que pode acontecer erro. Somos humanas, a gente, né? Mas olha, poucos erros, viu, gente? Nessa trajetória aí nossa. Sim, de mas é porque verdade, você fica ligada, né, no que acontece, pra você não cometer de novo. Porque, tipo, cometer erros, né? Um atrás do outro, não. por mais que você solucione, aí já não é Já uma não coisa... é. Então, isso é bem legal você ser reconhecida pelos seus clientes dessa forma, que a gente entendeu que o bom atendimento, porque na verdade as pessoas aqui são muito duras, muito duras. Então entrou umas brasileiras que tipo são totalmente, né, relax, a gente faz de uma você tá forma... falando de umas pessoas duras, o que ela quer dizer é que assim, o atendimento aqui é muito duro, em geral, eles são de uma maneira diferente da nossa. Então, quando a gente entrou dessa maneira mais flexível, dessa maneira mais, talvez mais carinhosa ou talvez mais atenciosa, não sei como é que a gente pode usar o termo, isso fez muita diferença aqui. E eu acho que faz diferença em todo lugar, gente. Eu acho que não é só aqui. A gente tem uma experiência que às vezes a gente fica falando assim, não, que é aqui, que é assim. Mas não, né? Eu já fui muito como cliente, às vezes maltratada. Você fala assim, cara, eu sou cliente, né? Tipo, como estão me tratando assim? Mas é uma característica daqui. Até eu ouvi uma entrevista do Fábio Porchat, que ele comentando que ele queria, a sandália dele arrebentou e ele queria comprar uma sandália de dedo. E aí que a loja estava aberta ainda, mas assim, fechava 9 horas. E aí ele entrou e falou, eu quero essa sandália aqui. Aí, deu 9 horas. Ela falou assim, não, você volta amanhã. Aí ele falou, não, eu só quero essa sandália, olha, é o meu número, pode pegar aqui, ó, dinheiro nem fica com troco. E ela falou, entendo, mas volta amanhã. Enfim, ele conta essa história no programa dele. Ele estava em outro país, em algum país da Europa. Em algum país da Europa. Por isso que a gente fala, não é só aqui, né? Tipo assim, não é só aqui, a gente tá na Espanha, a gente fala, não é só aqui. Porque eu conto pra ela, vou postar contando essa história no programa dele. Porque é exatamente isso. Adorei, eles tratam exatamente assim. Se estiver fechando, você estiver vendo alguma coisa, como uma vez a gente estava, elas estavam vendo um brinquedo pra sobrinha dela. E aí eu comecei a perguntar, Mari, esse daqui e tal. A menina me olhou e falou assim, tipo assim, chega, sabe? Assim, a gente falta 5 minutos pra fechar. Quase assim. Falando assim, saem, vamos embora porque eu já tô na hora de fechar. E foi assim. E aí eu virei e falei assim, cara, aqui eu não compro. Assim, eu não compro aqui, né? Mas eu acho, se você parar pra pensar, você não compra em lugar nenhum, porque o atendimento, ele é realmente muito, muito assim, né? É meio que um padrão. É um Acho que é um padrão. padrão, é cultural e não tem jeito. E Exatamente. aí a gente acaba, às vezes tem cliente que liga pra gente, né? De última hora, às vezes esqueceu de fazer o pedido, não sei o quê. E a gente sempre atende esses clientes mesmo chegando de última hora. E acaba trazendo, né, a proximidade. Eu falo pra Mônica que a gente é muito próximo dos nossos clientes. Por mais que a gente às vezes não vê, às vezes a gente entrega, a gente às vezes não tem contato físico, mas essa proximidade dos pedidos com os clientes, assim, o mínimo que de não seja, falar não, né? De não falar não, ou de às vezes... Não dá mais, não dá. Jamais. Não existe não. Eu comecei com ela, não existe, né? Não existe. Tipo, essa palavra não existe aqui. E eu sei uma dica pra vocês que vão empreender. Gente, não precisa falar não pro cliente. É lógico que tem cliente que... Uma vez eu vi que tem cliente que é prejudicial à sua saúde, né? Com
comida eu não vejo assim, mas assim, já existiu outras profissões que sim, que tem cliente que é prejudicial à sua saúde. Então, a esses clientes, eu li uma matéria, deixa ele ir. A gente já falou isso, né? Deixa que ele vai, porque ele não tá te trazendo bons Não, mas fluir. ele não tá te trazendo paz. Às vezes o dinheiro que você tá ganhando dele não tá valendo. Exato. Porque ele acaba te trazendo tantos outros tipos de preocupações e tantas coisas, tantas agitações, que é melhor às vezes você deixar aí. E tem uns que vão e voltam, gente. Mas não, é isso que você tem que entender. Você sempre tem que ter sempre o mesmo comportamento com todos os clientes. Mas você vai sentir que um tá te sugando. E esse que tá te sugando, deixa ele ir. Aí já você não precisa. A gente aqui a gente saiu aí um pouquinho falando um pouco mais, né, tipo assim, das relações dos clientes, mas tem uma outra insegurança que também às vezes faz você não continuar, né, não deixa você seguir no seu pensamento, empreendendo e tudo. Mas meninas, eu não tenho dinheiro. Eu tenho só minha casa. Gente, é tudo o que vocês precisam. É outra insegurança que vocês não precisam ter. É não ter né? Tipo assim, porque tudo que a gente pensa em empreender, a gente pensa que a gente tem que investir alguma coisa. Se na sua casa a gente sempre fala, ó, a gente começou com o que nós tínhamos mesmo, de panela, da cozinha. Então, o único investimento que você vai ter é as embalagens para você começar a produzir as primeiras marmitas. Esse é um dos únicos investimentos que você vai ter. Tudo na sua cozinha você vai usar. Das suas panelas, elas são pequenas, das suas colheres de pau pequenas, não tem problema, você vai começar com isso. Então, as embalagens não tem solução, né? Você precisa das embalagens para entregar as comidas. E ela é um mundo, e a gente vai fazer depois um vídeo sobre embalagens, né? Porque embalagem tem bastante coisa no mercado e para vocês aí chegarem numa conclusão do que é melhor para vocês começarem. Então, é um vídeo que a gente faz a parte só de embalagens. Então, o que a gente estava falando, que muita insegurança, né? Muita insegurança que a gente tem, às vezes elas nem existem, ela tá dentro da gente. Como a gente falou lá no início do vídeo, a gente tem muitas crenças limitantes e sempre aquela coisa de que a gente tá pensando, vou começar, vou fazer, sua cabeça tá ali pensando como fazer, o que não fazer, e quando chega no fim da noite, você já tá com a cabeça, né, cheia de informação, e aí vem aquela, acho que é melhor não, acho que eu não vou seguir, acho que é muita coisa pra mim. Gente, o não sempre vai prevalecer pelo medo, pela insegurança. Então assim, se você não começar, esses medos, essa insegurança, essas crenças, nunca elas vão deixar você em paz. A gente fala, como andar de bicicleta, né? Aquele primeiro iniciozinho, você vai, começa, cai, levanta, tenta de novo, cai, levanta, e aí você consegue andar, dar suas pedaladas de bicicleta. É a mesma coisa. Começar um negócio, a princípio que você vai achar que é muita coisa, você vai começar a entender, e com informação você vai começar a entender que não é essa coisa toda, né? Existe um caminho para seguir, que é mais fácil, mas não é um bicho de sete cabeças empreender. Não, eu tinha muita crença, eu tinha várias crenças. Eu mesmo nunca tinha empreendido, nunca tinha trabalhado com comida, nunca tinha cozinhado para fora. Outra insegurança também que eu acho que muita gente vai se identificar será que eu vou agradar? Será que a minha comida vai agradar aquele cliente? Gente, eu tinha um medo de cozinhar e não agradar o outro. Nossa, era um medo grande. Era engraçado porque eu não sabia cozinhar, e eu falava, não, eu vou aprender e tal. E ela começava a cozinhar e ela falava assim, isso não tá bom, isso não tem... E eu provava, não, mas tá ótimo, tá gostoso, tá ótimo. Mas é engraçado, eu ali que não sabia, né, mas via nela uma insegurança que eu falava, por que ela tá insegura? Ela sabe cozinhar, né? Mas ela sabia cozinhar ali pra casa dela, né? Ela não fazia comida pra muita gente, quantidade, né? E até isso a gente aprimora. Com o tempo, gente,
E é engraçado que você vai aumentando a quantidade de clientes e aí a sua panela vai aumentando, né? Vai aumentando a quantidade, vai aumentando. E, gente, o sabor vai melhorando também, viu? Tudo vai melhorando, tudo vai ficando melhor. Porque vai ficando mais fácil, a gente vai vendo que aquele medinho que a gente tinha, que era o mundo, vai se tornando cada vez menor. E você vai se tornando maior que o medo, você vai se tornando maior, suas capacidades, você vai começar a ver todos os dias que você tá ficando melhor naquilo. E vai ficando mais fácil, é igual o andar de bicicleta. Você começa com aquele medo, você não quer nem montar, quando você sobe na bicicleta você já tá tremendo e daqui a pouco você anda que nem parece que você um dia teve medo. Empreender, começar a cozinhar, começar um negócio de comida saudável congelada é a mesma coisa. E a gente sempre fala, quando a gente fala assim, começar do zero, é do zero mesmo, é do zero, do nada, na sua casa e pouco a pouco ir crescendo, né? Entender que ali é a sua liberdade financeira e que ela é real, né? Que dentro da sua cozinha, dentro da sua casa, você pode empreender com comida saudável. Por que saudável? Porque existe um crescimento grande, o mercado tá querendo esse produto, então a gente não ensina você a fazer comida... como a gente vai chamar comida? A gente vai chamar de comida básica, a gente não vai uma comida saudável básica. A gente sempre vai ensinar um pouquinho a mais do que você pode entregar para o seu cliente e você não ficar aí, talvez, competindo, né? Não ter uma competência muito aí. Você vai ter sempre um a mais para você também se destacar dos seus concorrentes, até mesmo dos que fazem a comida saudável congelada. Exato. Porque a gente fala assim, uma coisa básica, assim, que eu agora acabei de lembrar. Um bife à parmegiana, né? Um filé de frango à parmegiana, né? Ele pode ser uma coisa saudável ou com muita gordura. Como, né? Você pega o bife, você vai empanar na farinha de trigo, vai empanar na farinha de rosca, no ovo, vai fritar no óleo, depois você vai colocar um molho de tomate, colocar queijo e tal. Esse é um bife parmegiano, ok. Qual é o bife à parmegiana da MM? Ele é um bife que ele é empanado com farinha de aveia, ele vai só no forno, quer dizer, então ele leva todos os temperinhos, todos naturais, depois empana com a farinha de aveia, depois vem o molho natural, o queijo. O queijo a gente usa sempre um teor orégano e a gente tá, olha só que diferença. A gente pega aquelas comidas que geralmente são as nossas comidas tradicionais de uma maneira feita de uma maneira que a gente já estava acostumado, que é frito no óleo e tal. Não, a gente transforma ela de uma maneira muito mais saudável, muito mais nutritiva, né? Tem esse frango tem farinha de aveia, né? Ele tem um molho de tomate, quer dizer, ele tem todos naturais. Então, quer dizer, olha o que prato nutritivo que você tem contra o outro que foi empanado numa farinha de trigo, né? Uma farinha de rosca. E, gente, se a gente olhar... Foi fritar, né? Se a gente olhar... Uma panela enorme de óleo. Olha, diferença, gente. Não, e se você olhar, você não vai ver diferença. Vai estar gostoso igual, vai estar da mesma maneira, com praticamente os mesmos ingredientes, só que esse aqui de uma maneira muito mais saudável. Olha que a forma de você preparar um parmegiana, né? A gente consegue surreal, né? transformar muita coisa em coisa saudável, em comida saudável. E a gente vai mostrar. Que a gente fala, né? Não é ficar no básico. Você tem o básico, né? Você tem uma gama ali de coisas normais que você vai oferecer para o seu cliente. E você vai ter ali uns carros chefes que você vai falar, não, olha como é que dá para comer diferente, né? Tô comendo um bife à parmegiana tão saboroso quanto o outro, que né, quando você tá partindo não tem aquele óleo, né? Os próprios clientes acabam vendo o seu diferencial, né? Aquilo que a gente acaba falando, que a gente tem muitas opções, né? A gente não vai trabalhar só com o básico, a gente vai ter outras opções pra gente oferecer algo que seja muito mais nutritivo, mas que ele queira comer, porque o básico, gente, já tem muita gente fazendo. Vamos modificar, vamos ser criativos, vamos oferecer saúde, mas também criatividade para ele comer aquele prato
Vamos, com vontade. Isso, e voltar sempre para você. Então não é difícil de você fazer um preparo saudável. Como a gente mesmo deu um exemplo aqui agora, com uma diferença de um bife à parmegiana de uma forma feita no óleo, com massa de tomate industrial, frito no óleo, e a outra opção, que é a mais saudável, e é a que a gente ensina a fazer, que é na farinha de aveia, no forno, massa de tomate natural. E assim, gente, não é difícil mesmo, tá? 2 opções, o sabor o mesmo e o que você oferece, ele é muito mais nutritivo e o sabor, gente, é praticamente igual, tá? São diversas maneiras de trazer mais consciência, né, na atenção no momento que você vai se alimentar, né? Então, existem várias formas de você trazer, colocar aquele momento ali, eu tô prestando atenção no que eu tô comendo. Então, se o seu cliente tá entendendo que quando ele vai comer, ele tá prestando atenção, que quando ele faz uma parte, vem um bife cheio de óleo, né, que escorre o óleo, né, é gostoso, mas quando você parte, vem óleo no bife. E o outro, você vê que ele tá molhadinho, né, que ele tá bem temperado e ele tá saboroso, você viu que o cliente ele parou e prestou atenção no que ele tá comendo. Exato. É uma consciência, né, de comer no momento. Que a gente tava falando esses dias, acho que foi até no vídeo anterior, quem não viu pode dar uma olhadinha. Hoje em dia as pessoas estão com tanta informação, então assim, na hora que ele vai comer, ele tá comendo consciente do que ele está comendo, né? Ele já não quer mais comer o óleo, ele já não quer mais comer todo aquele tipo de gordura, farinha branca e uma série de coisas. Então assim, a consciência hoje em dia, ela tá muito maior e por isso do crescimento, gente, da comida saudável. Isso tudo vem através da informação que tá chegando mais rápido para as pessoas e estão se tornando que a alimentação, sim, ela ajuda as pessoas a ter uma qualidade de vida, a salvar a vida. A salvar a vida dessas pessoas, exatamente. Então, assim, o seu trabalho de você trazer também essa consciência que o seu cliente tem na hora dele abrir a sua marmita e comer ali, o olhar dele, é importante você saber que você está entregando isso, né? Fica a dica aí de você entender que quando você está entregando essa alimentação para o seu cliente e ele, na hora dele abrir, ele vai comer com outros olhos. Porque ele está consciente e você também, na hora de fazer, você está consciente do que você está entregando, né? Na verdade, as 2 pessoas, quando ele vem até você, ele já sabe o que você está fazendo, ele já sabe o que está oferecendo e ele também sabe o que ele está buscando. Saúde, né? Ele está buscando novos hábitos, estilos de vida, tudo isso que a gente fala sempre. Você está ajudando a transformar, né? Tipo, velhos hábitos, né? Em novos hábitos, né? Em melhores, né? Abrindo espaço para as pessoas aí ter opções de se alimentar melhor. Então, assim, é uma inconsciência de que a pessoa está jogando fora aqueles hábitos ruins e você está apresentando coisas saborosas para ele mudar de hábito com mais sabor, né? Exatamente. O seu trabalho, né, nesse momento, gente, ele, na verdade, é muito necessário. E o seu trabalho, nesse momento, ele é muito importante para essas pessoas. Por isso que a gente falou no início, por isso que a gente não precisa ser nutricionista. A gente não é nutricionista. A gente a gente ajuda, né? A gente auxilia elas ali também, porque sem a gente também o cliente dela às vezes não consegue chegar no objetivo que ele deseja, porque elas passam, né, as dietas e às vezes o cliente não consegue seguir por falta de tempo. Hoje em dia, a gente que trabalha, né, no ramo da comida saudável, a gente sabe que a maioria dos nossos clientes vem pra gente porque muitos deles não têm tempo de cozinhar. Hoje, com a vida corrida que as pessoas têm, não dá tempo de cozinhar. E aquele que talvez tenha tempo, não sabe, ou quer gastar o tempo dele fazendo outra coisa. Gente, o trabalho da gente é muito necessário na vida das pessoas. Sim. Bem necessário. Exato. Então, a gente sempre fala que a nutricionista e a gente caminha ali junto para o cliente ter um objetivo alcançado. Então, que existe a importância, só que vocês não têm que ter medo de a comida saudável tem que ser nutricionista. Não, eu não
eu posso fazer comida saudável e não ser nutricionista, mas eu tenho que buscar informação para entregar comida saudável para o meu cliente. Isso sim, a gente sempre busca, porque senão aí não tem cabimento, né? A nutricionista tá ali, ela estudou, ela tem informações que quando ela passa pra gente, isso agrega valor no seu produto. Então é importante, claro. Exatamente. Todo conhecimento, na verdade, quando você vai trabalhar com isso, se você vai trabalhar em paralelo com essas nutricionistas, ok, ela já vai te passar a dieta pronta. Mas também vai vir aqueles clientes, gente, que falam assim, ó, eu quero uma dieta equilibrada, eu quero só ter uma qualidade de vida, não tenho nenhum objetivo pra chegar, não quero emagrecer, Só quero só comer bem e ter uma saúde um pouco melhor. Então ali você vai ter que saber o que você vai colocar para ele. Se ele quer uma dieta equilibrada, então você vai ter que saber ali o que você vai colocar na montagem da marmita para ser uma marmita mais saudável para ele. Exato. E equilibrada. Como a gente fala assim, né? O cliente, ele, na verdade, ele chega para você, ele não quer mais comer para ficar cheio, né? Ele quer comer para ficar satisfeito. Então, é uma mudança que ele já tem em mente. Então, por isso que você não vai entregar um PF gigantesco para aquele cliente. Você não tem que entregar uma comida com peso absurdo. Não é assim. Né? Quando você seguir a gente vai falar em peso, que é uma das coisas principais na comida saudável, é essa pesagem, né? Do que você está entregando para o seu cliente. Porque ele não quer mais comer para... tô cheio, uma feijoada. Não, ele só quer ficar satisfeito, assim, ele quer comer e aí ele começa a entender que ele só precisa comer para ficar satisfeito e é isso, não para ficar... Porque quando a gente também fala do saudável, além da gente saber o que a gente vai colocar, mas a quantidade, né, que a gente coloca também ela é importante para aquele cliente que quer ter uma vida equilibrada, uma dieta equilibrada ou até mesmo assim, se você vende, mesmo sendo saudável, se você manda uma quantidade muito exagerada, acaba não ser. Exatamente. Nada também que é bom em quantidades grandes é bom, né? É a dose, né? É igual a diferença do veneno e do remédio do veneno, é isso? É a dosagem. É a então, dosagem, assim, né? Na comida saudável é a mesma coisa. Mesma coisa. Às vezes você tá lá escolhendo verdura, escolhendo tudo direitinho, e na hora que você vai montar, você não faz a distribuição correta dos nutrientes, manda a mais ou a menos, ou não estão em acordo as porções, acaba não sendo tão saudável. Então, por isso, quando eu falei lá no começo do vídeo, você tem que ter um conhecimento, pelo menos, para deixá-la mais saudável. Não que ela não seja, mas deixá-la mais saudável. Exato. Então, não precisa ser nutricionista, mas tem que buscar conhecimento. E o conhecimento vem das informações que a gente dá aqui, que a gente faz comida já há mais de 4 anos, de uma empresa de comida saudável congelada. Por que congelada? Não tem desperdício, você não tem aquele problema de você não poder atender aquele cliente que chegou de última hora. O que mais? Você não tem perda nem o desperdício vem não ter perda de alimentos ali fazendo, e se caso não venda, tá congelado, você também não teve perda, né? Então você pode atender porque tem demais, você não perdeu porque você não precisou jogar fora. Então a comida congelada saudável é por isso, e ela hoje atinge a maioria dos lares porque é muito prático você abrir o freezer e você ter ali congelado o que você deseja quando chega à noite, né? Então às vezes você chega à noite cansado e vai comer o quê, né? Você não tá ali programado, não tá ali na mão, come bobagem. Até mesmo porque quando você também faz o congelado, gente, ele te permite você trabalhar de uma maneira diferente, né? Você consegue trabalhar programado, com a entrega programada, você não precisa estar naquela correria, acordar de manhã, e às vezes não dá tempo para você fazer tudo naquele mesmo dia, às vezes você é sozinha, então você precisa de uma programação, você precisa de um ritmo de trabalho que você possa atender tanto seus clientes como a sua casa, né? Você que é mãe, você que tem dividir o horário ali, isso é muito importante trabalhar com o congelado, porque ele te dá, né, essa liberdade para você fazer as coisas tranquilo. Num tempo do tempo que você tem, né? Porque a gente tá falando em começar do zero, começar sem dinheiro, então a gente tá falando que você tá começando sozinha. Então, você precisa de essa organização para você também não
não precisar cozinhar, acordar e cozinhar todo dia de manhã cedo e comprar material todo dia para cozinhar. Não, você consegue se organizar e cozinhar para entregar esse cliente, porque você vai entregar uma vez por semana, você está entregando ali toda a comida. E o congelado te dá essa liberdade, né? Te dá essa opção para você trabalhar dessa maneira. Isso. A gente vai até, né, postar que as nossas entregas, elas são segunda e terça, então a gente pega segunda e terça, faz as entregas e, tipo, você tem mais tempo para você se dedicar a outras coisas que você deseja. Exatamente. É isso aí. Semana que vem tem vídeo novo. Toda quinta-feira a gente coloca vídeo novo, No muita YouTube. informação para vocês. Sai no YouTube, não é isso? Toda quinta-feira no YouTube, vídeo novo. Segue a gente lá no Instagram, Monimari Gastronomia, YouTube, Face, Monimari. Se inscrevam aqui também. E mais, coloca aqui pra gente, qual é a sua maior insegurança? Qual é a insegurança que não tá deixando você empreender? Começar o seu negócio do zero. Isso. Se esse vídeo foi importante para alguém, né, Mariana? Marca ele aqui. Isso. E responde que a gente depois, no próximo vídeo, a gente vai aqui comentar quais são as maiores inseguranças de vocês, pra gente entender um pouquinho e ajudar aí, né? Nesse início, porque o seu medo, com certeza, vai bater com o nosso e a gente pode te ajudar. E mais, se tiver mais inseguranças do que a gente falou, a gente vai vir com outro vídeo. Talvez essa insegurança sua vá ajudar até outras pessoas. Exato. Para começar, né? Aquele medo ali, a gente vai conversar aqui sobre esse assunto. Vai ver que não é um bicho de 7 cabeças e vai ajudar muita gente que precisa. É isso aí. Pessoal, toda quinta-feira tem vídeo novo. Se inscrevam aqui, ativa o sininho, tá bom? Tchau!